Bom dia! Mais um dia com você para estudarmos algumas coisas sobre parábolas. E hoje nós vamos conversar sobre a parábola do rico e do Lázaro. Essa parábola ela está numa sequência na Bíblia, direta com a parábola do filho pródigo, depois nós temos a parábola do mordomo infiel e depois nós temos a parábola do rico e do Lázaro. As três falam de desperdício. Um desperdício de herança, um desperdício do dinheiro do patrão, no caso do mordomo infiel, e aqui um desperdício consigo mesmo, que é o caso do rico e do Lázaro. Eu vou ler o trecho, é um trecho um pouco comprido, mas vale a pena a gente ler o trecho todo e eu vou convidar você para ler na sua casa. Abra a sua Bíblia, está relatado em Lucas capítulo 16, do 19 ao 31. É um relato que o próprio Jesus faz com relação a princípios bíblicos e princípios que vêm do céu. É o próprio Jesus ensinando algumas coisas muito importantes sobre o que acontece com um homem rico e com um homem pobre que morrem. Vamos lá? Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também parar neste lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: estes têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse: se não ouvem o Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. É um trecho relativamente fácil de entender, muito claro. No entanto, você pode até não concordar com muitas coisas aqui, né? Mas foi o próprio Jesus que contou. Aqui nós temos alguns relatos que são óbvios. Primeiro que nós não haverá outra vida após a morte. Nós aprendemos nesse trecho também que Jesus ensina que todos vão morrer. Todos vão morrer aqui na Terra. E nós temos 3 estágios nessa história. Nós temos o período da vida, o período do sepultamento e da morte e o período da pós-morte, nesse pequeno trecho. Nós também aprendemos que esse trecho mostra contrastes absurdos, contrastes entre a riqueza e a pobreza, como nos dias de hoje. Nós vemos também que ao homem é dado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo, como diz em Hebreus. Mas nós vemos que esse trecho ele nos ensina coisas riquíssimas. E hoje nós vamos fazer a primeira parte da análise dessa parábola sobre os 2 personagens principais, que é o rico e que é o Lázaro.
o rico vestia-se de púrpura. A púrpura naquela época era uma tinta que se tirava, um pigmento que se tirava de um molusco, raríssimo e caríssimo. Só os senadores, os governantes, os príncipes é que tinham acesso a essa tonalidade de cor. Era caro para atingir um tecido na cor púrpura, que era um azul mais ou menos puxado para o roxo, era uma cor bem especial. Também ele vivia com linhos finíssimos. E aqui no trecho mostra que as roupas íntimas eram feitas com linho vindo do Egito. Era um linho caríssimo. Hoje a gente pode muito mal comparar com um lençol 360 fios, né? 360, 320 fios. Era um linho muito raro. As roupas íntimas eram feitas com o linho finíssimo. Então a gente pode entender que nesse trecho, esse homem rico, ele vestia como se fosse hoje, com as grifes mais caras do mundo, né? Também ele tinha comida em abundância, né? Ele vivia, o trecho fala que ele vivia regalada e esplendidamente. A gente pode entender nesse trecho que ele vivia com festas todos os dias, com acesso ilimitado a comidas de alto padrão, importadas e até com um preparo gourmet, né? E ele desfrutava disso todos os dias. Ele era um homem rico, sim. E, simultaneamente, nesse contexto de contraste, havia um mendigo, Lázaro, que vivia na porta da casa desse homem. Provavelmente, quando o trecho diz que ele jazia lá, é que alguém carregou ele e deixou ele lá na porta da casa desse rico para ele sobreviver literalmente com o resto do rico. Quem sabe esse rico pudesse dar a manutenção para o mendigo através dos restos dos banquetes dele. A palavra também de Deus fala que ele vivia na porta, então era uma pessoa vista. O rico conhecia o pobre, isso é fato, né? E esse pobre, esse Lázaro, ele desejava alimentar-se das migalhas. E aqui é bom a gente entender que migalhas aqui não é migalha de pão igual o da gente. Antigamente não tinha, na época de Jesus, não havia guardanapo, nem de papel, e muito menos de tecido, que era caríssimo, era um material caro. Então eles usavam o miolo do pão para se limpar. Então, quando você dava um banquete, a pessoa comia, se sujava ou na boca ou nas mãos por causa da comida, de colocar a mão na comida, se limpava com o miolo do pão. Esse miolo sujo era jogado num canto da mesa, no chão. As mesas eram baixas e as pessoas se reinclinavam. Então, era costume das pessoas se limparem com o miolo do pão. E isso era chamado de migalha de pão. Era o miolo do pão sujo das pessoas, que geralmente comiam os cachorros, né? Então, ele também era cheio de feridas, cheio de chagas. Então, nós vemos hoje, nesse início desse trecho, dois contrastes muito fortes. O homem rico com muito, o homem pobre com pouco. O homem sadio, feliz socialmente, aceito socialmente, e o homem pobre, mendigo, doente, excluído de uma sociedade. E nós vemos aí outras questões, né? A vida toda foi isso. Provavelmente, o Lázaro morreu primeiro, porque a palavra de Deus diz que primeiro foi Lázaro. Lógico, por causa da doença, da enfermidade, da falta de cuidado, da falta de acessibilidade à saúde. Lázaro morre e depois de um tempo, o rico também morre. Nós vamos parar aqui hoje, nesse tempo de meditação, e vamos pensar um pouco enquanto cristãos, hoje nós cristãos. Quem nós temos sido?
quem nós temos sido. Se você tem sido rico, é de se pensar que nós precisamos rever os nossos conceitos, naquilo que o Senhor quer de nós. E nós temos um olhar muito maior hoje para com o pobre que está perto de nós. Da mesma maneira que o rico via todos os dias o Lázaro, nós também, no dia de hoje, nós vimos no nosso cotidiano pessoas pobres. Não só pobres financeiramente, mas quantas pessoas pobres de espírito, angustiados, desesperados, precisando de migalhas do céu, que muitas vezes nós, enquanto cristãos, temos. E hoje o que Jesus está nos pedindo é: vamos mudar o nosso olhar. Deixe o Espírito Santo te convencer e me convencer de que precisamos ter um olhar mais próximo para com as pessoas que estão perto de nós, sendo pobres ou não. Mas se você é o mendigo, eu vou te convidar também para você ter a esperança de que há um Deus poderoso para transformar a sua dor em riqueza. Esse Jesus tem poder para fazer isso. E até aqui nós vamos conversar hoje sobre a parábola do rico e do Lázaro. Amanhã a gente continua, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada pela tua palavra que nos confronta e nos traz esperança de mudança. Queremos sim ser transformados e mudados pelo teu poder. Ajuda-nos, Senhor, a termos um olhar mais gentil, caridoso e de amor para com os pobres que estão perto de nós, sejam eles quaisquer. Abre os nossos olhos e ouvidos para que possamos ver as pessoas que estão em volta de nós, como o Senhor vê e não como nós vemos. Também te suplicamos, Senhor, que se algum aqui está com dor, angústia, desesperado, ou com qualquer tipo de sofrimento ou exclusão, nós te suplicamos em nome de Jesus. Revela o teu amor para com estas famílias, Senhor. Nós te agradecemos porque tu és um Deus vivo e poderoso. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. E até amanhã a gente continua com o rico e o Lázaro.